Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste segundo comentário da Parashá Shemot, nós gostaríamos agora de tratar do texto da Torá, mas se referindo ao texto que se encontra no livro de Hebreus. Nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23. Louvado seja o nome de Adonai. Hebreus 11, 23, pegando uma conexão de Torá com a Brit Hadashá, ou os escritos nazarianos. Hebreus 11, 23, que diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Queridos amados, aqui nós temos, inclusive, nesse texto, passagens relativas a outras parashot, mas nós vamos tratar agora da Parashá Shemot, e que a gente observa que Moisés, mesmo sendo criado no palácio de Faraó, mesmo sendo beneficiado por aquelas riquezas do Egito, diz aqui no versículo 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Observe bem que eu já até comentei com os irmãos aqui, nas traduções está fé, mas no original é emuná, quer dizer, pela fidelidade ao Eterno, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que maravilha! O que Moisés fez é o que cada um que vai ser salvo e que já foi salvo, e aquele que vai ainda, que está nesse mundo e precisa ser salvo, tem que fazer. Nós temos que entender que nem Moisés, ele, no verso 25, é um verso chave aqui, Hebreus 11, 25, ele preferiu, ele já estava no palácio, ele já estava no meio de toda aquela idolatria egípcia, ele já foi ali, provando dos manjares do Egito, cresceu ali, mas ele, grande, ele preferiu não ser um príncipe do Egito. Ele não quis. Aqui diz, verso 24, pela fidelidade de Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Amados, o povo de Deus ali naquela época estava como escravo, trabalhos forçados. Cada um de nós leu agora na Parashá Shemot, que o Faraó apertava muitas vezes o povo de Deus, e dava para fabricar tijolos. Era algo assim incansável, a vontade de Faraó de oprimir o povo de Deus, oprimir os hebreus. Mas Moisés, mesmo lá dentro do palácio,
e vendo o povo dele sendo oprimido, ele escolheu, aqui diz no verso 25, que ele escolheu ser maltratado com o povo do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Meu amado, e esse pouco de tempo que Moisés teria o gozo do pecado, nós temos que entender que Moisés viveu até 120 anos. Não foi pouco tempo assim. Foi uns 80 anos que Moisés, até ele depois partir para Midian, depois ele vai ter um encontro com o Eterno no Monte Horebe, na sarça ardente, mas nós vemos que Moisés ali ficou um tempo razoável, mas isso perto da eternidade é o que diz aqui. Ele preferiu, verso 25, antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, 80 anos, ter o gozo do pecado. Então, porque, aí verso 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, maiores riquezas, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque Moisés tinha em vista a recompensa. E isso é importante. Cada um de nós tem que estar focado na recompensa, meu amado. Você, meu irmão, minha irmã, você tem que estar focado na salvação da tua alma, na recompensa, naquilo que Deus já deixou preparado para os fiéis. E você observa que Yeshua HaMashiach, louvado seja Deus, ele fala aqui em Mateus, capítulo 5, ele diz assim no verso 10 ao 12, ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da prática do tzedakah, da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora vê o verso 11. Bem-aventurados sois vós, são palavras de Yeshua, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Moisés, como vimos lá em Hebreus, ele tinha em vista as recompensas. Por isso ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que participar dos tesouros do Egito. Ele preferiu seguir o povo do Eterno, preferiu seguir a palavra do Eterno, a Torá de Adonai. E aqui nós vemos, meus amados, próprio Yeshua HaMashiach também ele fala, quando ele dá a explicação da parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, no verso 20 e 21, ele explica: aquela semente que foi semeada em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Né? Logo se ofende, não quer participar do sofrimento de Cristo. Ele prefere ficar no mundo, porque, não, vou ser perseguido, quero ficar no mundo. Mas Yeshua diz que cada um de nós tem que olhar a recompensa, meu amado. Cada um de nós tem que olhar a recompensa. E olha que nós não estamos ainda na tribulação. Vai ter o arrebatamento. Então, quem ficar para a grande tribulação vai ter que olhar a recompensa. Vai ter que sofrer, vai ter que padecer, mas olhar para a recompensa. E hoje nós olhamos pela recompensa também. Porque a perseguição hoje não é de você ser degolado. A perseguição hoje é de você ser afrontado pelo nome de Yeshua, afrontado pelas coisas do Eterno. Você pode ser afrontado. Amém? De alguma maneira você pode ser questionado, você pode ser, quando você mesmo está evangelizando, você pode até receber uma palavra dura de alguma pessoa na rua que você estava evangelizando. Enfim, tudo isso que você padecer pelo nome de Yeshua HaMashiach, isso daí
E Yeshua diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo de número 8, louvado seja o nome de Adonai, no versículo 17, Paulo diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vê que Paulo, ele estava que nem Moisés, olhando a recompensa. Aleluia. Ele diz assim, olha, as aflições que eu estou sofrendo agora não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Isso ele escreveu aos romanos. E lá mesmo em Roma, Paulo foi levado ao Coliseu, tempo depois, né? Isso fica, a última carta que ele escreve é a segunda carta a Timóteo, amém? E ali ele foi por Nero, né? E ali ele foi degolado no Coliseu romano, mas olhou para a recompensa futura, amém? Então nós vemos, meus amados, que o apóstolo Paulo, ele olhou para a recompensa. Aqui hoje, meus irmãos, muitas vezes a pessoa não está nem sendo oprimida e já larga o evangelho, já larga a palavra, já não quer nem obedecer. Então, não dá, meu irmão, para subir junto com Paulo, não dá para subir junto com Moisés naquele dia, né? Porque a palavra de Deus diz, você tem que ser fiel todo o tempo. Não pode se entregar às coisas do mundo. Tem pessoa que o diabo nem faz força, a pessoa já se entrega nas mãos de Satanás. Não aceita. Você tem que ser firme. É aquilo que nós pregamos ontem. Aquele que anda de humildade perante Deus e os homens, que obedece a Torá e os mandamentos de Yeshua, o diabo foge dessa pessoa. Amém? Nós vamos aqui agora, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 4, né? Louvado seja Deus. Eu queria, antes ainda em Romanos 8, mas eu queria trazer uma outra passagem aqui de Romanos 8, 35, que é muita coisa, que é muito interessante, que muita gente cita esse versículo, né? De que somos mais do que vencedores, mas não entende o que está escrito antes, né? Calma. E a pessoa diz, vamos fazer campanha dos mais que vencedores, sou mais que vencedor. Não é nada disso, meu amado. Tem que olhar a Bíblia. Amém? E o Eterno não está nada dessas coisas aí, não. O Eterno está aqui na palavra. Vamos lá. Romanos 8, 35, que diz assim, até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, que coisas? De sofrer pelo nome de Yeshua, somos mais do que vencedores. Aí é que está quem é mais do que vencedor. Não é através de uma campanha, nem de um voto, nem de nada disso, que alguém vai ser mais que vencedor, meu amado. Deixa de ser criança, né? A pessoa tem que deixar de ser criança, de ser menino na fé, né? De não ter discernimento nenhum, né? É discernimento zero da Bíblia. A Bíblia está clara. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. É isso aqui, meu amado. Em todas essas coisas, ou seja, nos sofrimentos que cada um padece, pelo nome de Yeshua, é que cada um é mais do que vencedor. Aí sim você é mais do que vencedor. Aleluia. Então está em Romanos 8, 35 a 37. Amém? Só é mais do que vencedor aquele que sofre pelo nome de Yeshua. Amém? Vamos aprender a Bíblia, meu amado. Não vai na conversa fiada aí de pessoas que dizem assim, ó, vamos fazer aqui um voto para ser mais do que vencedor. Isso aí, meu amado, é meninice e falta de discernimento espiritual e falta do Espírito Santo também, né, meu amado? Que quem tem o Espírito Santo não vai ser feito de criança, de bobinho,
né, meus amados? Vamos sim ter discernimento, né? Aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 4, meu amado, no verso 12, olha o que o apóstolo Pedro também fala. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, meus queridos, que o Espírito Santo fale ao coração do irmão, da irmã, aleluia, porque cada um de nós tem que ter o olhar na recompensa, que nem Moisés. Moisés, ele teve o olhar na recompensa. Amém? Verso Hebreus 11, 25. Moisés escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, e ele ainda tinha escolha, hein? Ele escolheu, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia! E certamente Moisés já recebeu a glória de Deus, que ele está lá na glória, no paraíso, com todos aqueles que partiram salvos desta vida. Louvado seja Deus. Mas ele vai participar do arrebatamento, e aquele que também sofrer as aflições de Cristo, ele também vai participar do arrebatamento da igreja. Queridos amados, que o Espírito de Adonai continue falando ao teu coração. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.